A coluna 4.0 no campo tem a honra de receber hoje Chico Graziano, que é engenheiro agrônomo e tem uma longa carreira de serviços prestados ao agronegócio brasileiro, certamente um dos homens que mais contribuiu para o agronegócio na história do Brasil. Chico, obrigado por sua presença. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu vi no seu canal no YouTube, sobre esse estereótipo do produtor rural. Como que foi construído isso, Chico? Esse estereótipo que a gente tinha até então no Brasil. Ô, Tassiano, prazer falar com você e ainda mais aí no canal do Boi aí com o Cláudio, que eu acho é um grande cara da comunicação rural do Brasil. Há muitos anos, mas muitos anos mesmo, não só eu e muitos de nós que estudamos o agro, a gente tenta entender por que a agricultura do Brasil não tem perante a sociedade brasileira uma imagem positiva, por que os agricultores não são respeitados tanto quanto, por exemplo, são os agricultores norte-americanos ou europeus, né? Aqui o agricultor é taxado um pouco como alguém, e hoje em dia, principalmente, mais recentemente, como alguém que só desmata o Brasil, né? Usa defensivo agrícola errado. Você tem uma série de pechas assim que maculam a imagem do agricultor. E eu, nesse vídeo a qual você se refere, uma das razões que eu avoco para explicar essa imagem, de certa forma preconceituosa contra a agricultura, foi formada na época do Jeca Tatu. O Jeca Tatu é um filme, ele foi tão importante no início, na virada dos anos 60, quando o Brasil passava por um tremendo êxodo rural, aquela imagem do caipira que o Mazzaropi, que era o artista, fez, né? Ela ficou muito emprenhada na cultura do povo, de tal forma, quando você pensava em um agricultor ou um trabalhador, você pensava no caipira. E o caipira acabou ficando uma imagem negativa, né? Sobre a agricultura em um país que se urbanizou muito rapidamente e tratou o agricultor como alguém que ficou para trás. Se ficou para trás, é caipira. Então, enfim, eu não sou sociólogo, eu não sou cientista político, mas é uma forma de interpretar. Há outras razões, mas há uma razão ligada a esse ponto, sim. Nós ficamos como se a gente fosse Jeca Tatu. Nós não somos mais Jeca Tatu, esse é que é o ponto, né? Não, tem um pedaço importante do agro que está completamente tecnificado, associado ao que há de melhor de tecnologias no mundo, de preservação, assim. Uma face do agronegócio que deu super certo, né? E essa face do agronegócio é que jogou o Brasil a exportar 100 bilhões de dólares no ano passado, assim, é uma potência enorme. Você acha que essa imagem, esse paradigma, está virando, vai virar? Qual é a sua impressão? Assim? O que você imagina daqui a 20 anos que será a imagem do agricultor brasileiro, Chico? Eu imagino que os agricultores eles precisam também investir um pouco mais nessa agenda que nós estamos falando aqui, que é da comunicação, né? Que é o que você faz aí na televisão e eu também me dedico em muitas das coisas que eu faço, porque a agricultura hoje tem uma situação, a agricultura tecnológica, a agricultura responsável, que é a maior parte da agricultura do Brasil, ela tem o que de bom para mostrar. Mas os agricultores não têm sido capazes de mostrar isso. Então, fica ainda a visão do passado, né? A visão do passado sobre o campo, como se nós ainda vivêssemos na época dos coronéis, dos latifúndios, aquela coisa toda histórica, né? Sabe que, curiosamente, nessa época de coronavírus, essa pandemia desgramada, que está acabando com tudo, né? Deixando a gente em casa, me parece que a imagem da agricultura, não só no Brasil, mas no mundo todo, está se fortalecendo nessa época, no Brasil especialmente, por quê? Porque está todo mundo em crise, parado, sem ter o que fazer, mas a comida não está faltando na mesa. E o pessoal da agricultura fala assim, a agricultura não para, a agricultura não pode parar, e não tem parado, né? Do ponto de vista econômico, se haverá um resto de dinamismo na economia brasileira pós-coronavírus, a partir do meio do ano para frente, esse dinamismo virá dos setores ligados ao agro, né? Na pecuária, na produção de grãos, na silvicultura, na produção de frutas. Então,
Me parece que, se eu olhar mais para frente, e se os agricultores, eles próprios, foram capazes de se comunicarem melhor com a sociedade, eu vislumbro, sim, que a nossa sociedade vai valorizar muito mais, até porque o Brasil está se tornando um grande produtor e exportador mundial de alimentos. Então, quando você vai na Europa, quando você vai para fora, e isso está acontecendo agora também com o coronavírus, o medo de que na China falte comida, de que no Paquistão falte comida, aonde que eles estão procurando? A Coreia vem procurar no Brasil. O Brasil está vendendo mais para o exterior exatamente nesse momento de crise. Significa que nós poderemos vir a fazer da produção de alimentos no Brasil talvez o melhor negócio do Brasil, né? Porque nós temos território, nós temos fotossíntese, nós somos um país tropical, nós estamos investindo em tecnologia e hoje nós conseguimos produzir com produtividade muito maior do que se fazia no passado. Então, pode ser que, se eu olhar, como você me pergunta, daqui, sei lá, 10, 20 anos, eu prevejo que o Brasil vai ser um país muito mais fortemente baseado em agronegócio e, obviamente, com uma visão melhor do agronegócio, né? Para terminar, quer dizer, nós podemos continuar caipiras, mas nós somos caipira chique, nós somos caipira que alimentamos o mundo todo, não é? E temos que ter orgulho deste tipo de caipirismo, não o caipira do Jeca Tatu, é o caipira do Bambambam, né? Muito legal isso. Eu escrevi um artigo recentemente para o Infomoney e mostrando que os dados são da Embrapa, os dados são públicos, né? O tanto que a gente preserva no Brasil, a gente preserva muito mais do que todos os países desenvolvidos do mundo, e a gente está perdendo o jogo da comunicação. Assim. Você acha que as entidades do agronegócio, os produtores em geral, precisam ser mais firmes nessa defesa do ativo ambiental que nós temos, né, no Brasil, e ser intransigente com esse aumento, por exemplo, de desmatamento que acontece na Amazônia? Assim, o produtor precisa se posicionar mais nesses pontos, Chico? Eu acho que sim. Ontem, aliás, eu ouvi, antes de ontem, um pronunciamento do presidente da ABAG, que é a Associação Brasileira de Agronegócio, e ele foi muito firme nisso, Marcelo, dizendo que os setores que comandam hoje a agropecuária brasileira não podem compactuar com, por exemplo, o desmatamento na Amazônia, que é feito por setores atrasados da agricultura e é feito por bandidos, não tem nada a ver com a agricultura, mas, de alguma forma, acaba entrando pecuária, boi, etc. Então, a visão dele é a minha, de que somos nós próprios que devemos lutar muito mais fortemente contra esses desvios, contra essa afronta à natureza, de uma forma totalmente irresponsável, criminosa mesmo, né? Então, a agricultura precisa participar mais disso e investir na sua própria qualidade, né? Quem tem que garantir que os alimentos são saudáveis? É o governo ou são os agricultores? Somos nós, os agricultores. Nós temos que garantir, pode comer a minha fruta aqui que não tem resíduo de defensivo, de agrotóxico, nada disso. Então, investir em agricultura de qualidade e tomar uma posição firme em defesa da sustentabilidade, isso é uma tarefa do agro. E mostrar isso para a sociedade, né? Porque senão a sociedade continua, voltando ao que eu falava antes, continua vendo o pessoal da agricultura como se fosse os coronéis do sertão de antigamente. E tem os caras muito atrasados mesmo, você sabe disso, e todo mundo sabe, né? É preciso mostrar que esse cara atrasadão, esse desmatador aí, não tem nada a ver com a agricultura moderna que a gente quer construir, está construindo no Brasil. Legal, Chico. Muito obrigado, viu? Foi uma honra para mim ter a sua presença aqui. Obrigado mesmo por sua enorme contribuição ao agronegócio brasileiro. Obrigado, Tassiano. Um abração para você aí. Tchau, tchau. Um abraço.